Olá, o MPTV está chegando no seu vídeo, sempre com transmissão direta para todo o interior do Amazonas pela Rádio Cultura. O registro de nascimento é o primeiro ato legal para o exercício da cidadania. Mas, no Brasil, mais de 600 mil crianças ainda não existem de direito porque não têm esse documento. No Amazonas, são mais de 70 mil crianças sem o registro de nascimento. Em 2011, o governo federal, os governos estaduais e órgãos da justiça se uniram para dar um fim nesse problema. A meta é zerar o número de subregistros. E esse é o tema do nosso MPTV de hoje. E para você ver como esse problema é sério, conheça a história dos nossos personagens, que depois de adultos descobriram que não tinham registro de nascimento. Veja o VT. Você pensa que está tudo bem, que a sua vida está seguindo as mil maravilhas e, de repente, descobre que não existe. Depois de 33 anos, na realidade, que eu descobri que eu não existia, né? Porque eu precisei tirar também os documentos do meu filho e precisava do registro. E quando eu fui tirar, eu procurei os órgãos lá, não constava, não tinha registro nenhum. Com 34 anos de idade eu descobri que eu não existia, não era registrado, porque o cartório onde me registrou não existe, ou perdeu, não sei o que ele fez com o livro, né? Então eu descobri que eu não tinha certidão. Cristiane e Kirk têm algo mais em comum. Nasceram e foram registrados no interior do Amazonas. E os livros de registros foram extraviados. Começava uma maratona para resgatar a cidadania. Eu fui na minha cidade, queimou o cartório lá. Lutei mais de 6 meses para conseguir, né? Então me indicaram para vir ao SEAS, tirar o documento aqui, né? Que aqui eles faziam todo o procedimento. Aí então daí, de lá para cá, eu comecei uma briga, né? Para conseguir tirar a minha certidão de novo. Foi uns 6 meses, 6 para 7 meses, eu fiquei correndo atrás. E eu só vim conseguir aqui na secretaria, né? Na SES, através da secretaria SES, que eu vim conseguir tirar meu registro novamente. Eu acompanhei o caso do seu Kirk, da dona Cristiane. Foi um pouco difícil, porque a maioria das pessoas que vieram do interior e hoje residem aqui na cidade, o que acontece? Elas têm dificuldade, porque antigamente os cartórios às vezes usavam de política, essas coisas. O que acontecia? Maus políticos usavam essas pessoas, diziam que essas pessoas estavam registradas e, no entanto, elas não estavam. Só que elas, quando iam tirar um documento, se deparava que aquela certidão de nascimento não existia. Para Cristiane e Kirk, agora com seus registros civis nas mãos, é como existir de novo. Existir de novo, né? Que eu não estava existindo até esse momento. Para mim, até os 33 anos, para mim eu existia, mas na realidade eu não existia. Então hoje eu existo. Muito obrigado por tudo. E hoje eu existo, né? Hoje, né, eu tô feliz, né? Porque eu consegui tirar meu registro novamente, né? Depois de 34 anos. Descobri que não tem registro é difícil, né? Mas com a graça de Deus nós conseguimos. E aqui no estúdio eu conto com a presença do promotor de justiça Darlan Benevides de Queiroz, que é o coordenador da campanha Registro de Nascimento é Cidadania, do Ministério Público Estadual. Promotor, seja muito bem-vindo ao MPTV. Obrigado, Camila. Bom dia aos telespectadores da TV Cultura e aos ouvintes da Rádio Cultura. Promotor, esclareça para a nossa população a dimensão desse problema, a dimensão que estamos tendo em nosso estado e o que é ser uma pessoa sem certidão de nascimento e que problemas isso pode acarretar para a vida adulta dessa pessoa. Bom, a dimensão do problema no estado é preocupante. Nós temos problemas
de acesso a determinadas comunidades. Nós temos um estado de dimensões muito grandes, gigantescas, né, dimensões amazônicas mesmo. E às vezes é difícil o poder público chegar a todos os lugares. Então, o registro de nascimento, às vezes, ele é deixado de lado por quem nasce em comunidades muito afastadas das sedes dos municípios, locais onde tenha cartório de registro de nascimento. E a falta do registro de nascimento, ela inviabiliza o exercício da vida civil mesmo, né? Qualquer ato de disposição de direitos, o mais simples que seja, comprar, vender um imóvel, se matricular num curso de escola pública ou privada, votar quando se faz a idade para votar. Então, a falta do registro de nascimento, a falta do registro civil inicial, ela compromete o exercício de praticamente toda a vida civil da pessoa. A pessoa fica à margem mesmo da sociedade, né, nessa situação. Promotor, nós vimos que o número de subregistrados, ou seja, de crianças que não têm certidão de nascimento, é muito grande. E aqui no nosso estado chega a mais de 80 mil pessoas sem o registro de nascimento. É gravíssimo, não é? Problema sério. Quais as ações que o MP tem feito para amenizar ou para solucionar este problema? Camila, as ações do Ministério Público, elas são ações diárias nesse sentido. É bom que se faça uma distinção. Nós temos uma campanha que é coordenada por mim, mas nós temos a ação do Ministério Público diuturna, diária mesmo, no sentido de tentar erradicar esse problema. Nós enfrentamos algumas dificuldades, como eu já mencionei aqui, a distância de alguns locais do estado do Amazonas é um problema muito sério que nós enfrentamos, mas nós enfrentamos alguns outros problemas culturais também, por exemplo, a questão relativa à paternidade, ao registro da paternidade. Então, por exemplo, no interior do estado é muito mais comum do que na capital as mães se recusarem a registrar o filho enquanto o pai não reconhecer a paternidade. Então, em relação a isso, a atuação nossa do Ministério Público ela é diária, no dia a dia mesmo. Os promotores de justiça, por força de disposição legal, têm legitimidade para ajuizar as ações de investigação de paternidade, inclusive com pedido de alimentos, se for o caso, não é? E é importante que se esclareça aqui que a declaração da paternidade ela não é indispensável para o primeiro registro. Então, mesmo que não haja a declaração do pai, a mãe pode registrar em nome próprio e depois ajuizar a ação de investigação de paternidade. Inclusive, então, só para o público em casa entender, caso a mãe esteja com algum problema com o pai da criança, que ela acredita ser o pai da criança, não quer registrar ou quer fazer o exame de DNA, ela pode registrar a criança normalmente e depois entrar com uma outra ação junto ao Ministério para entrar com o nome do pai após o exame. A ação de investigação de paternidade, né? E em âmbito institucional, a gente tem procurado parcerias com outros órgãos, com outras instituições. É bom que se diga que essa iniciativa do Ministério Público ela não é isolada, não é só do Ministério Público. Essa iniciativa ela se insere no contexto de um programa nacional estabelecido pelo governo federal a partir de 2007, que tem por objetivo exatamente erradicar o subregistro de nascimento. Então existe uma coisa chamada Compromisso Nacional pela Erradicação do Subregistro de Nascimento, e o Ministério Público ele se insere nesse contexto juntamente com outras instituições. Há muitos municípios do estado que têm comitês gestores municipais. Nós temos um comitê gestor estadual do programa da campanha de erradicação do subregistro de nascimento. O Ministério Público tem buscado parcerias com esses órgãos. E sempre que possível o Ministério Público promove ações nos municípios para buscar erradicar mesmo ou diminuir, minimizar a situação do subregistro, especialmente de pessoas adultas. Então, o senhor falou num ponto importante, as pessoas adultas subregistradas, né? No caso, sem registro de nascimento. Tem se feito um trabalho muito importante. Essa pessoa que não tem título de eleitor, não tem CPF, porque tudo vem da certidão de nascimento, né? Qual é o procedimento que ela deve estar fazendo? Tem que procurar o MP, tem que procurar a Polícia Federal? O que ela tem que procurar? Que órgão? Qual é o procedimento que ela tem que fazer? Ela tem que procurar inicialmente o cartório de registro civil para buscar... Direto no cartório? Exato. Se eventualmente ela é maior de 12 anos de idade, vai ser feito um procedimento para verificar se ela não tem duplicidade registral, se não tem já um outro registro, que é comum, infelizmente, a pessoa achar que porque perdeu a certidão, deixou de ter registro. Na verdade, a certidão de nascimento é só um documento comprobatório do registro. O registro ele fica no livro, no cartório. É importante, inclusive, as pessoas terem a consciência disso para evitar a duplicidade de registro, que é um problema também
sério, é um problema que a gente também quer erradicar. É um problema Então, antes de qualquer coisa, verifica se tem Perfeito. o registro no Se cartório. a pessoa já for registrada, ela tem que pedir uma restauração, se eventualmente o livro sumiu, o livro foi extraviado, ou simplesmente uma segunda via da certidão de nascimento. Se ela é nascida num determinado município, morou a vida toda ali, ou se está no município onde foi registrada, ela pode simplesmente ir ao cartório onde foi registrado e pedir uma segunda via do registro de nascimento, que é bom que se diga, também é gratuito para as pessoas que não têm condição de pagar. A segunda via ela tem que ser gratuita também, né, para as pessoas que não têm condições de arcar com o custo desta segunda via. Em relação à gratuidade da primeira e da segunda via da certidão de nascimento, se eventualmente ela não estiver sendo respeitada, a pessoa pode procurar o membro do Ministério Público na comarca, informar a situação e ele vai promover o que for de direito à medida necessária para obter essa gratuidade. Então tá aí, você que é adulto e que tem sofrido com a falta da sua certidão de nascimento, procure um cartório. Após verificar a sua situação, pode procurar o MP, que com certeza este órgão está à sua disposição. E você de casa já percebeu que o assunto é muito sério e é muito importante para a vida de cada um. E a gente volta a falar sobre o assunto daqui a pouquinho. Registro de nascimento aqui no MPTV. Não sai daí, é rapidinho. A certidão de nascimento é fundamental para todo brasileiro. É o primeiro ato de cidadania. No documento, ficam registrados nome, sobrenome, local de nascimento, nacionalidade, nome dos pais e dos avós. Só com a certidão é possível obter a carteira de identidade, o cadastro de pessoa física e a carteira de trabalho. O registro de nascimento ele é importante porque ele é o primeiro passo para o exercício da cidadania. Sem o registro de nascimento, você não tira a certidão você não tira o RG, o CPF, mais tarde a carteira de trabalho, você não consegue fazer matrícula na escola, não consegue se inscrever em programas sociais do governo. Sem a certidão de nascimento, você não existe para o Estado, porque você não tem nome, você não tem sobrenome, você não tem nacionalidade. Daí a importância de se obter, de ser feito esse registro tão logo a criança nasce. Apesar da importância do documento, mais de 18% dos habitantes da região norte ainda não foram registrados. Para reduzir o número de subregistros, o Amazonas assinou um termo com o governo federal para zerar o índice. E em maio deste ano foi assinada a Lei 3.603, tornando obrigatória a presença de cartórios em todas as maternidades. Em Manaus, 8 delas já atendem à exigência, e no interior, 33 municípios já possuem o kit cartório. Uma das principais estratégias que nós temos usado são os mutirões que a gente realiza na capital, no interior, e a prover as maternidades, hospitais de postos de cartórios interligados à sede dos cartórios nas maternidades, porque é exatamente nas maternidades que nasce o subregistro. Eu acho muito importante, porque muitas mães não têm acesso, a outros cartórios, tendo na maternidade facilita muito a vida da gente, e é um direito nosso e nós temos que garantir o nosso direito. O Ministério Público também entrou na luta para acabar com o subregistro e lançou em abril deste ano a campanha Registro de Nascimento é Cidadania. Os principais beneficiados são os moradores do interior. Antes de mais nada, é necessário remarcar a importância desse programa, porque é levar cidadania a pessoas que não existem para o Brasil. Aqui em Novo Airão, nós estamos preparados para dar início a esse programa, mas enfrentamos um ligeiro problema que diz respeito às comunidades rurais, porque para chegar até lá precisamos de uma logística de transporte. Estamos em tratativas com a prefeitura local, com os administradores locais, para proporcionar essa logística, e após isso estaremos enviando uma equipe para essas comunidades rurais. Olha só, o VT brilhantemente produzido pela nossa equipe de produção, falando um pouco mais desse tema
certidão de nascimento, eu continuo o nosso bate-papo com o nosso promotor de justiça, Darlan Benevides de Queiroz. Promotor, nós vimos que as maternidades contam com essa estrutura para que a criança já saia com a certidão de nascimento bonitinha, tudo 100%. Este procedimento pode ajudar na solução desse caso? Não só pode ajudar, como é uma das diretrizes recomendadas no Plano Nacional de Erradicação do Subregistro. O objetivo é que todas as maternidades contem com o posto de atendimento de órgãos registradores, né? Hoje em dia ainda não são todas que contam. Não é a totalidade, não. Mas todos os cartórios têm condição de fazer a instalação de um posto. Nós vimos que mesmo com algumas maternidades com esse sistema da criança já sair com a certidão de nascimento, 50% das crianças ainda saem sem a certidão, né? O que tem sido feito, fora esse projeto da maternidade, promotor, para que esse desempenho seja melhorado, né? Dentro desse sistema? É a implantação desse sistema junto às outras maternidades que ainda não têm, ou as pessoas responsáveis? Veja, é bom que se diga em primeiro lugar que apesar de existir essa previsibilidade, essa previsão de posto cartorário nas maternidades, os pais eles não são obrigados, de fato, a fazer o registro tão logo o nascimento ocorra. Eles têm um prazo para fazer esse registro e, às vezes, eles preferem se valer desse prazo por questões relativas, por exemplo, à escolha de nome, ou, como é o caso que eu lhe falei ainda há pouco, pelo fato de a mãe não ter obtido do pai biológico o consentimento para aquele registro quando há dúvida acerca da paternidade. Então, eles têm um prazo, efetivamente, para fazer esse registro, né? E é bom que se diga que só se considera a pessoa em subregistro, em situação de subregistro, a partir do decurso do prazo de 90 dias a contar do nascimento. Então, até 90 dias a gente não computa nessas estatísticas como subregistro, né? A partir de 90 dias é que é contado como situação de subregistro. E a partir daí é que a gente vai tomar as providências para evitar esse subregistro. É bom que se diga aí que, no que diz respeito especificamente a registro de crianças, em todos os anos, o Ministério Público tem se preocupado em todas as comarcas do interior e aqui na capital também, em implementar o que a gente chama de lei de chamado escolar, né, ou procedimento de chamado escolar, que é exatamente evitar que crianças menores fiquem fora da escola, né? E nesse procedimento a gente tem buscado suprir a eventual falta de documentação básica, de registro de nascimento, das crianças que eventualmente não tenham esse documento, né? Essa providência já adotada. Promotor, o senhor sabe também que o nosso MPTV é transmitido para todo o interior do Amazonas pela Rádio Cultura. Para os nossos ouvintes que estão agora pela Rádio Cultura ouvindo o MPTV, com relação a essas pessoas do interior do estado, dos municípios, como é que está sendo feito esta campanha, este registro? Tem muita gente ainda subregistrado no interior? A maioria dos subregistros ela se localiza em comunidades rurais no interior do estado. Nós temos um número elevado de subregistros aqui na capital, mas, como eu já disse, o problema principal que nós enfrentamos no estado do Amazonas é realmente o da distância, né? Sobre esse aspecto, o Ministério Público ele tem buscado implementar parcerias com alguns órgãos, com algumas instituições, em locais como, por exemplo, no norte do Amazonas, aqui em São Gabriel da Cachoeira, no município de Tefé, onde há Exército. O Exército ele tem desenvolvido ações cívicos-sociais muito importantes. O Ministério Público tem sempre feito parte, também com o Judiciário dos municípios, destas ações cívicos-sociais para evitar ou para tentar levar a essas comunidades interioranas, essas comunidades mais afastadas, o registro de nascimento, né? E não só o registro de nascimento, toda a documentação básica. Aquelas pessoas que, por exemplo, já têm idade para votar e que têm a documentação tudo em dia, essas ações elas também têm levado o título de eleitor, têm levado a documentação de identidade, ou carteira de identidade quando possível, né? É bom que se ressalte aqui que, como o Ministério Público ele não é o único órgão que tem empreendido esforços para evitar o subregistro, nós temos encontrado parcerias importantes no âmbito do estado do Amazonas, não só, como eu já lhe falei, com o Exército Brasileiro, mas nós temos encontrado parcerias importantes com a Secretaria de Ação Social, com a Ouvidoria do Estado, com o próprio Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça ele tem também no seu âmbito um programa de erradicação do subregistro de nascimento que funciona muito bem e também conta com o apoio e participação do Ministério Público, né? Então, isso eventualmente no interior do estado, uma situação isolada, porque a gente busca promover essas ações de forma
a atingir a maior quantidade possível de pessoas, mas é possível que uma pessoa, por razões pessoais, não tenha podido participar dessa ação ou não estivesse presente na sua comunidade no momento em que a gente chegou com a ação lá, ou no município no momento que o Ministério Público desenvolveu a ação. É sempre possível que essa pessoa vá procurar o promotor de justiça e indique, olha, eu preciso do meu registro de nascimento. Obviamente, o primeiro lugar que ela tem que procurar é o cartório, né, para se registrar. E se eventualmente estiver encontrando alguma dificuldade no que diz respeito à gratuidade da certidão, ou se estiver havendo alguma recusa em fazer o registro por exemplo, não constar o nome do pai, o que infelizmente também acontece. Hoje em dia é muito mais raro, mas há um tempo atrás isso acabava acontecendo. O registrador, até por desconhecimento, evitava registrar quando não tivesse o nome do pai da criança, né? Isso daí são situações que podem ser resolvidas no dia a dia pelo promotor de justiça da comarca. Que bom. O senhor falou de parcerias, né? Com relação à parceria do MP, o CNJ e o Tribunal de Justiça, nós sabemos que está havendo uma ação nas comunidades indígenas também. Na verdade, é uma ação em relação a registro de nascimento indígena nas capitais dos estados no primeiro momento. Uhum. Manaus é a segunda capital do estado onde está acontecendo essa ação. A primeira foi Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E atualmente o Tribunal de Justiça, o CNJ, contando obviamente com o apoio não só do Ministério Público, mas de outras instituições como a própria Secretaria de Estado de Ação Social, a própria Ouvidoria, o INSS, as associações de registradores do Estado do Amazonas, tem procurado identificar os indígenas que possuem apenas o que a gente chama de registro administrativo de nascimento indígena, que eles chamam de RANI, né? Porque para o indígena o RANI é até mais importante do que o registro civil de nascimento. Então, como eles às vezes obtêm o RANI... Mas o RANI é válido também? Ele é válido, mas o registro de nascimento civil, ele é o registro padrão, né? Então, a campanha do CNJ é exatamente para evitar que o indígena fique só com o RANI. Às vezes o indígena ele prefere ficar com o RANI, porque no RANI constam dados relativos à sua etnia, dados relativos ao aldeamento de origem, e a campanha do CNJ ela visa exatamente a permitir que no registro civil constem dados relativos à etnia do indígena, ao aldeamento onde ele nasceu, para assim exatamente garantir e preservar a identidade cultural do indígena, né, do habitante aqui. Então é uma boa informação para você aí, que faz parte de uma comunidade indígena, saber. Além do RANI, você pode passar as informações importantes que você já tem no RANI para a sua certidão de nascimento, não é, promotor? Basta procurar um cartório e saber da sua situação, legalizá-la. Promotor, nós também sabemos que muitas pessoas não têm consciência mesmo. Não tem a certidão de nascimento, mas convive com isso, não dá importância devida, né? Eu gostaria, para a gente finalizar o nosso bate-papo, que o senhor frisasse realmente o que é necessário fazer, tanto para os pais que têm uma criança de 9, 10 anos de idade que ainda não é registrada, como para adultos que convivem sem uma certidão de nascimento. É importante ressaltar sempre que o primeiro registro ele é gratuito. O primeiro registro e a primeira certidão de nascimento, eles são sempre gratuitos. Então, a qualquer momento, os pais de criança podem levar os documentos relativos ao nascimento da criança ou levar a própria criança a declarar o nascimento dela no cartório de registro de nascimento. E mesmo depois de adulto, ele pode procurar o cartório, se dirigir ao cartório e buscar a lavratura do registro, né? O registro de nascimento não é o único documento importante na vida da pessoa. Por tal razão, essa iniciativa do governo federal, que trata da erradicação do subregistro, ela também trata da popularização, da disseminação do que a gente chama de documentação básica de cidadania, que não é exclusivamente o registro de nascimento, mas para as pessoas adultas também inclui carteira de identidade, carteira de trabalho, CPF, título de eleitor, né? Então, sempre que o Ministério Público tem feito ações, e em alguns municípios do interior do estado a gente fez ações grandes, como por exemplo no caso do município de Itapiranga, alguns meses nós fizemos uma ação de iniciativa da doutora Renilce Ellen, que é promotora de justiça titular da comarca, que atendeu mais de 1.000 pessoas só no município de Itapiranga. E nessa ação, além do registro de nascimento, foram fornecidos carteira de identidade, fornecidos CPFs, carteira de trabalho. E além disso, em parceria com outras instituições, a gente conseguiu disponibilizar para essas pessoas um atendimento muito básico de medicina, né? Avaliação de pressão arterial, nível de glicose e odontológico. Maravilha, então tá aí muito mais informações sobre registros de nascimento para vocês. Eu tenho certeza, promotor,
porque esse nosso bate foi muito válido para a nossa população. E você que ainda não se legalizou com a sua certidão de nascimento, como o promotor falou, com os documentos básicos que se tem que ter, vá agora num cartório, junto ao MP, que este órgão está realmente para lhe auxiliar no que você precisar. Promotor Darlan, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, falando sobre registro de nascimento. E volte sempre, porque a casa é sua. Muito obrigado. E para você de casa, não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre muitos assuntos interessantes no MPTV. Para você. Estamos de volta e eu continuo pedindo a sua ajuda para fazer o MPTV cada vez melhor. Mande suas críticas, sugestões e dúvidas para o endereço que está aí no seu vídeo. E no Pergunte ao MP, a estudante Daniele Campos quer saber em que situação deve procurar o Ministério Público. E quem responde é o promotor Vicente Borges. Meu nome é Daniele, moro no bairro Santo Agostinho. Eu quero saber quando devo procurar o Ministério Público. Tudo bem, Daniele? É um prazer responder a sua dúvida. O Ministério Público é o órgão criado para defender os seus direitos e os direitos da sociedade, garantindo a ordem jurídica e o regime democrático. Você deve procurar, Daniele, o Ministério Público sempre que houver um caso de violação de direitos do consumidor, meio ambiente, idosos, deficientes, saúde, educação, transporte, enfim, casos que atingem a sociedade como um todo. Trazendo um pouquinho para a minha área de atuação específica, que é a área criminal, sempre que houver a notícia de um crime, o promotor de justiça, munido da prova desse crime e indícios da autoria, ele deflagra o início da ação penal. Durante a instrução criminal, confirmada a autoria desse crime, o Ministério Público promove pela condenação do acusado. E na coluna Tome Nota, o promotor João Gaspar vai contar sobre o projeto Memórias do MP. Vamos ver! A dica que eu tenho hoje para vocês é de ficar atento ao Programa Institucional de Resgate da Memória do Ministério Público do Amazonas. Esse programa é distribuído em duas fases. Numa primeira, consiste na reunião de um acervo físico e digital, e a segunda é a acessibilidade de todo esse material no espaço físico adequado para a visitação pública. E esse projeto é importante porque coloca toda a instituição do Ministério Público, do presente e do passado, à disposição do povo amazonense, para conhecer por dentro como funciona essa instituição e o que ela já tem feito de bom pela população do Amazonas. O MPTV está terminando, mas se você quer rever esse programa, tem reprise no domingo às 9 da noite e nós temos um encontro marcado aqui, quinta-feira, 12h30. Até lá!